Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Deuteronômio 22. E os textos são de 5 a 11, mas eu não vou estar lendo todos eles. Vou fazer uma pontuação, um resumo contigo. Deuteronômio 22, 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, 5. Próximo. Aqui é um texto muito... Eu vou ler todo ele. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Olha que preceitos interessantes aí. Próximo. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Você está vendo que até a forma como você toma um passarinho pode prolongar a tua vida ou não? Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no airado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Faz um segundo pavimento. Aqui eu estou no segundo pavimento e não tem nada. Você precisa colocar um parapeito para que não haja culpa de sangue na sua casa. Instrução da Torá. Próximo. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não te degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Não te vestirá de diversos estofos, de lã e linho juntamente. Olha só, nós vamos aprender um pouquinho. Essa aqui é a paraxá da semana, mas eu quero falar contigo a respeito das suas escolhas, mas como você deve se comportar. Não misturar as coisas. Você não deve misturar as coisas. Há uma palavra do Eterno direcionada para nós, aonde nós não podemos misturar as coisas. E é muito simples e muito comum hoje que nós vivamos de qualquer maneira. Quando nós falamos aqui, nós acabamos de cantar aquela música Tremenda Graça, falamos muito da graça, nós entendemos a graça. Algumas pessoas pensam que quando falamos sobre a lei nós anulamos a graça. Pelo contrário, nós entendemos o que é a graça. Nós entendemos o que a graça nos permite fazer, nós entendemos o que a graça fez por nós e nós entendemos como podemos andar na graça. Porque graça não é anarquia. Graça não é ausência de lei. A ausência de lei é anarquia. Então, quando nós confundimos esse princípio, nós misturamos as coisas. E quando misturamos as coisas, nós temos problemas na nossa família, nós temos problemas na nossa geração, nós temos encurtamento da nossa própria vida. E isso são preceitos tão poderosos que sempre foram dados na palavra do Eterno. Mas nós, por uma convenção religiosa, um pensamento estipulado, um senso comum, até mesmo religioso, nós não aprendemos a estudar, não aprendemos a vivenciar essas coisas. Hoje, de uma forma muito simples e muito prática, eu quero te falar sobre 3 princípios fundamentais aqui que vão fazer toda a diferença na sua vida. Diga amém. Diga para o seu irmão, olha para ele, não misture as coisas. Ele não entendeu, eu falo de novo, para o outro agora do lado, não misture as... Nós não podemos misturar as coisas. Olha só. No primeiro preceito, dentro do contexto todo do texto que nós já estudamos, está escrito: não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente. Eu quero começar por aqui. Eu não vou entrar lá na questão do passarinho e todos os preceitos que tem ali, leia o texto depois, que eu tenho que escolher, porque senão você sabe como é que eu sou, né? Se eu for entrar em cada tópico aqui, nós não saímos daqui antes da meia-noite, vira uma imersão. Então vamos ficar reduzido aqui com esses princípios básicos. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de sementes. Deixa eu só ler Levítico 19, 19, antes de explicarmos cada parte do Deuteronômio 22. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies.
No teu campo não semearás sementes diversas e não vestirá roupa de diversos estofos misturados. Então aqui deixa mais claro ainda o tema do que nós estamos falando. Não misture as coisas. Pode voltar lá para o texto de Deuteronômio 22. Você fica com essa base aqui. Então a primeira fala aqui, que eu já estava começando, daí eu lembrei do Levítico 19:19. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente. Externamente, queridos, uma vinha que se semeia com duas espécies de semente, você não vê diferença alguma. Você vai olhar e vai ver a uva da mesma forma. Entretanto, o conteúdo interno, o suco que ela vai produzir, vai ter falha, vai ter problema. E não vai dar para fazer suco e não vai dar para fazer vinho. Falando da agricultura de Israel nesse tempo, a espécie misturada estragava a tua colheita. Olha isso. Duas sementes misturadas estraga a tua semente. Então, quando nós vamos pensar no lado mais espiritual, deixa eu ler, tem mais algumas coisas anotadas aqui também. Então, essa mudança interna alterará o sabor e a qualidade do vinho, uma vez que compartilhou o solo e nutrientes com outras espécies. Duas sementes dá problema. Quando se mistura duas sementes numa vinha, vai dar problema. E dentro desse aspecto de compreensão, o que vem a ser a vinha? O que vem a ser o entendimento do que é a semente? A Bíblia fala de uma forma muito clara que há duas vinhas. A vinha que Yeshua é, eu sou a videira verdadeira, mas há também a falsa videira, que quando Yeshua se manifestar, ele vai esmagar no lagar da ira de Deus a falsa videira. Aprenda algo, a falsa videira não é uma videira que não dá fruto. Ela é frutífera, ela cresce. Ela só tem um detalhezinho, é misturada. Isso tu não percebeu, vou falar de novo. A falsa videira não é diferente das outras. Ela só tem um pequeno detalhe, ela é misturada. Todo mundo vai olhar e vai achar que é uva normal. Ela vai dar o fruto, ela vai ser bonita, ela vai dar sombra, ela vai ser atrativa e muitos vão querer comer dela. Mas o fim dela não serve para ser suco, nem vinho. O fim da falsa videira é ser esmagada no lagar da ira de Deus por Yeshua. E Apocalipse é tão claro nesse aspecto, dizendo que vai ser tão violenta essa batalha que haverá um rio de sangue de 300 quilômetros de aproximadamente 1,30 m de altura. E você vai dizer assim, mas onde está escrito esse negócio? Apocalipse. Mas não é possível que tenha tanto sangue assim, é muita gente. Não só terá, como será dessa forma. E já estive lá 3 vezes no Vale do Meguido, no lugar onde é que é. E a gente sabe exatamente, subindo no Monte Carmelo, você consegue ver toda a distância de onde vai percorrer esse rio. Vai ser uma cena horrenda. Isso significa que haverá muita uva nessa falsa videira. Muitas pessoas que estarão nesse lugar. Umas enganadas, umas por serem semente do maligno, porque tem duas, lembra que é misturado? É uma semente boa com uma semente má. Muitos serão esmagados porque são a semente má mesmo, que fala lá em Gênesis 3, que é a semente da serpente, né? E é sempre militar contra a semente da mulher. E a outra é a semente que foi adulterada por essa mistura. Então, queridos, quando nós falamos a respeito de mistura, o que nós estamos vivendo? Que época nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de restauração na nossa igreja. Algo tremendo. A semente, agora eu lembrei a semente porque é Sião. A semente de Sião está sendo plantada em nós novamente. E talvez você não compreenda isso. As festas bíblicas. Na década de 90, era esse gancho que eu queria fazer. No final da década de 90 até o início de 2000, houve um movimento muito intenso na igreja brasileira e no mundo. É um tempo muito especial que Deus estava sinalizando. Existem 7 festas bíblicas, 9 no total, mas 7 fundamentais que o Senhor deu lá em Levítico 23. E essas 7 bíblicas determinam tempos e épocas. Quando Deus fez esse mover no ano 2000 de shofar, que foi até 2010, 2012, ainda era intenso. Quase 12 anos do povo comprando shofar. Acho que nunca se vendeu tanto shofar na história do mundo
como nesse momento aí. Sabe por quê? Porque Deus estava sinalizando. Tudo que Ele vai fazer no mundo espiritual, Ele sinaliza na terra. A festa que Ele estava falando era Yom Teruah. No mundo espiritual, no tempo de Deus, em 2000 começou o Yom Teruah. Para quem já está um pouquinho ligado nas festas bíblicas, tem estudado, nós temos o calendário, ele foi dado para você, logo vai estar tudo no site para você poder estudar tudo certinho. Depois de Yom Teruah, qual é a próxima festa bíblica? Yom Kippur. Yom Teruah é a festa da anunciação, toca shofar, são 10 dias tocando shofar, para dizer, preparem-se, porque vai vir juízo sobre a terra. Isso é Yom Teruah. E aí, desde 2000, está sendo tocando shofar no mundo espiritual é um sinal, isso é muito sério, porque foi interdenominacional, todo mundo tocou shofar. Era Deus sinalizando na terra, tocando trombeta, porque Ele tem que fazer a trombeta soar. Para ninguém dizer depois, eu não sabia, tocou trombeta, e até hoje se tem. Mas agora mudou. Eu estou ficando impactado, queridos. Lembrando que eu estou falando das duas sementes, tá? Eu estou ficando impactado com o que Deus está fazendo agora, porque nós entramos no tempo de Yom Kippur. Só que o que acontece? Quando você não entende isso, você mistura a semente. Quando você não entende os tempos de Deus, você pensa que o Agnaldo, aquele pastor, sempre foi meio doido, sempre inventou um monte de coisa, inventou aquele gado, inventou aquelas coisas lá, construiu aquela igreja que até hoje não sei, nem parece uma igreja, aquele negócio, não sei o que é aquilo. Uns ficam dizendo, parece uma muralha, parece um presídio, parece qualquer coisa, não parece qualquer coisa menos igreja, é porque tua cabeça, igreja é aquela coisa que tu sabe como é que ela é. Né? A igreja não se constrói com mãos humanas, ela é feita por Yeshua. Aplauda o Senhor por isso. Agora, o templo, a gente faz do jeito que a gente quiser. Porque um templo, só para você não ficar no relento aqui, meu irmão. Então, a coisa assim, e se estivesse no relento, Deus vem também. Não tem problema, a gente já fez culto aqui quando não tinha nada, que era só terra nesse lugar. E nós estávamos fazendo culto aqui, Deus vinha no momento. Então, o que nós precisamos entender é que Deus está acionando esse tempo. E essa semente, ela não pode ser misturada. Há uma semente agora distinta de Sião e distinta numa semente greco-romana. Você está entendendo? Uma semente distinta de Sião e uma semente distinta greco-romana. Se você misturar as duas, o que vai acontecer? Não vai dar um bom suco. Não vai dar. E corre o risco de você ser esmagadinho no lagar da ira de Deus. É só um alerta. Porque é para botar medo? Não, queridos, a fase do medo já passou, que criaram um diabo chifrudo, vermelho, com rabo de ponta, com tridente mexendo num caldeirão, esperando você não, mas quem deseja ir para lá. Isso não existe, meu irmão. Criaram também um céu cheio de nuvenzinha, com roupa branca, casinha, uma harpa para te tocar na eternidade tocando harpa. Isso não existe, meu irmão. Isso é conto para assustar e aprisionar a mente do povo. O que existe é um reino. Sabe o que é mais assustador? É que as pessoas não vão perceber, porque quando Yeshua voltar, vai estar tudo vai ser num dia como hoje. E todo olho verá. E você vai dizer assim, então vai ver, vai rasgar o céu, vai dar um clarão aqui. Não, não vai. Como assim não vai? Eu aprendi que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. É verdade. Tu consegue ver um relâmpago se tu estiver aqui dentro? Se tu estiver dormindo, tu vê o relâmpago? Hã? Então, meu irmão. E se der um relâmpago no Japão, né? Tu consegue ver? Agora, e se eu te contar que esse relâmpago vai acontecer em Israel? Tu vai conseguir ver? Não, pastor, dá uma palavra de alegria para nós aqui, tá ficando ruim esse negócio. Fala uma palavra assim que já tirou meu céu, já tirou meu inferno, não, inferno ninguém quer. Já tirou o inferno, já tirou meu céu de nuvenzinha. Agora está dizendo que Jesus não volta desse jeito, assim que todo mundo vai ver. Eu estava esperando. Sabe por que diz que todo olho verá? Porque na hora que acontecer, não, mas só vai filmar os que ficarem, porque o resto vai ser tudo arrebatado. Quem disse?
Então o Senhor não, eu sabia que ele era um herege. Não acredito no arrebatamento, eu já ensinei sobre arrebatamento. Mas descobri algumas coisas. Antes de ser arrebatado, vai dar tempo de fazer uma selfie, vai dar tempo de tu filmar, vai dar tempo de dizer assim, estamos aqui, Jesus voltando agora, sorri aí, pessoal. Não vou sorrir porque eu estou lascado. Então vai ter gente fazendo um videozinho, ele está voltando e agora? Sabe por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer. Mas não do jeito que te contaram, que até eu te contei. Porque eu tinha uma perspectiva batista de visão. E agora, gente, acontece que ele vai chegar lá em Israel e vai ter um movimento doido de gentarada. Ele vai começar uma guerra, vão invadir Israel e aí ele vai descer no Monte das Oliveiras. Aí a coisa vai pegar. E sabe o que vai acontecer? Todos nós vamos estar assistindo aqui. Disse assim, mas eu quero estar lá com o Senhor Jesus, quero guerrear com Ele. Então vai ter que pegar um avião e ir para lá. Porque vai ser em Israel. A não ser que tu morrer. Porque se tu morrer, daí tu vai ser ressuscitado. Porque vai haver ressurreição nesse momento. Aí que vai ser o negócio. Imagina só, aqui em Giruá, Jesus voltando. E daí a galera tudo lá ao redor do cemitério, filmando, dizendo, abriram os túmulos. Daí vai vir o noticiário, alguém violou os túmulos aqui, estão roubando corpos. Mas tu só vai saber que não é. E vai ser assim, um dia comum. Poderia ser hoje até. Será que não está acontecendo? Não, ninguém recebeu nenhuma notificação? Está brincando, apóstolo? Está fazendo piada? Não, estou falando seríssimo. Porque não é do jeito que nos ensinaram. É um pouquinho diferente. Porque o mundo vai continuar sendo mundo, você vai continuar sendo gente. Se tu estiver vivo, vai ser diferente. Tá, mas aquele negócio de nós não precederemos que dormem, nós vamos ser glorificados. Paulo não está recitando um evento automático. Que sai o pessoal do túmulo, leva tudo, aí a gente já sai voando junto e sendo arrebatado. E a questão de como vamos viver. Então é fundamental que você entenda a doutrina do eterno. Essa vinha que não pode ser misturada é a videira verdadeira, João 15. Esteja nele para que você produza fruto. E estar nele é estar ligado ao que ele é e conectado à sua palavra de uma forma muito poderosa. Você precisa estar conectado de uma forma muito poderosa ao que ele está dizendo. E olha só, vou ler uma coisa aqui para você. O que quer dizer não misturar semente no sentido da vinha? Não alimente a sua mente e o seu coração com ensinos e conceitos divergentes. Vou repetir. Não alimente a sua mente e o seu coração com ensinos e conceitos divergentes. Isso produzirá conceitos e valores distorcidos e grande instabilidade doutrinária. Encontre a boa semente, nutra a sua vinha com o melhor da terra. Não produza vinho amargo nem estranho. O dono da vinha é exigente. Ele só vai colher uva boa. Então, cuida com o que você está recebendo. As pessoas estão se conectando conosco e estão mudando paradigmas. Tem testemunhos, todo dia tem testemunho nas redes sociais, o pessoal mandando no WhatsApp. Eu não consigo ler todos e nem consigo comunicar tudo o que está acontecendo. Porque as pessoas estão parando de fazer o que eles faziam, deixando de ser religiosas. Querido, sabe uma coisa que eu percebi? A igreja, ela está pronta para crescer. A igreja é você. A igreja está pronta para crescer. Sabe quando? Quando você começar a se alimentar da palavra. Sabe o que aconteceu? A gente sabia que nós já tivemos 80 células aqui nessa cidade? Essa igreja teve 80 células. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós falhamos em algum processo. A visão celular no modelo dos 12, ela tem uma base estratégica de crescimento.
Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Todo mundo lembra, né? Ok, isso é uma estratégia baseada em fundamento bíblico. Mas sabe qual é que é a visão do M12? A visão de Sião. Isso muda tudo. Só que por muito tempo as diversas igrejas elas estão ficando apenas na estratégia, porque a estratégia dá certo e faz crescer. Mas se tu não coloca a visão de Sião, vai vir umas uvas que não são aquelas que o Eterno quer. Vai vir mistura. É claro que o joio sempre vai crescer no meio do trigo. Mas o que você precisa compreender é que por muito tempo nós tivemos células aqui, onde as pessoas se reuniam 15, 20, tinha célula com 40 pessoas. E sabe o que acontecia? Elas vinham, recebiam uma palavra, e depois no final, ou elas queriam oração, e ficavam pedindo para a líder de célula orar. Isso é célula cancerígena. Porque se você tem capacidade de sair da sua casa para se reunir num lugar para fazer fofoca alheia, fica em casa. Que pelo menos não distorce ninguém. Ah, então, se é fazer assim, eu nem vou fazer mais célula, porque célula sempre vai ter fofoqueiro. Não, ter fofoqueiro sempre vai existir. Mas quem tem autoridade dentro da sua casa é você, diga amém. A pessoa só fala mal. O fofoqueiro ele só tem uma oportunidade na vida dele de falar fofoca. Ele precisa de um ouvido que escute. Se você ouviu fofoca, é porque você escuta. E deixa eu te dizer uma coisa que dói ouvir. Porque você gosta. Só escuta fofoca. Ah, não, mas não era motivo de oração. Fofoca e você gosta. Tem um espírito aí incomodando você que se alimenta da vida alheia, porque quem fala mal do outro tem sangue na língua, e sangue é um altar, ele alimenta demônios. Simples assim. Então, hoje nós estávamos terminando lá um momento, despedindo o pessoal que estava voltando para a região de Porto Alegre, lá Sapucaia. E a gente teve conversando um pouco ali e conversamos sobre Bíblia. Conversamos, sabe como é bom você conversar aqui, só ter assuntos. Teve o pastor Jair junto comigo lá, a pastora Janete, passaram lá, estavam caminhando, chegaram lá em casa, viram um movimento. E sabe qual foi a nossa conversa? Tu viu que o irmão não foi domingo? Não sei o que está acontecendo com o irmão fulano. Não está aparecendo mais na igreja. O pastor Jair também trabalha na finança. Eu vi lá na lista que fulano não está dizimando, pastor. Ele veio me contar isso hoje de manhã. Ele disse assim, está aqui a lista dos que não estão dizimando. Também eu estou vendo assim, o pessoal não está primiciando. Eu vim trazer aquele. Que eu vou perder tempo da minha vida e ele dá dele, preocupado se tu dizima, se tu primicia, se tu não faz, se tu veio na igreja, se tu não veio. O problema é teu, meu irmão. Quem está perdendo a instrução é você. Ai, pastor, mas você não ama? Não, porque eu te amo, que eu estou falando sério. Amar não é ficar lambendo pessoa, porque a gente fica pertinho, queridinho. Isso não é amor. E você sabia que o pai que não repreende... Tem um texto em Zacarias de um sacerdote chamado Josué, que ele estava com as vestes sujas. Sabe por quê? Porque ele não repreendeu os filhos, que eram sacerdotes e casaram com mulheres que não eram do povo de Israel. Quando você não repreende seus filhos, suja as tuas vestes espirituais. Se você, não, é que o meu filho é a vida dele, coisa e tal. Mesmo depois de casados, adultos, o comportamento dos teus filhos suja as tuas vestes espiritual. Por que não querem estudar a Torá? Porque confronta a realidade. Se eu fico só na graça, eu fico dizendo, a graça, mas depois no dia que Yeshua voltar, nem graça vai ter. Quem não repreende os seus filhos, suja suas vestes. E agora? O que a gente faz com essa palavra? E aí, porque o princípio é para a eternidade. Depois que meus filhos crescerem, sabe o que quiser da vida deles. Não é assim. Você vai dar conta. Se o pastor vai dar conta da igreja, imagina você dos seus filhos. Vai vir a conta, meu irmão. Pode se preparar. Vai vir a conta. Mas é que agora não tem mais o que fazer, são adultos. Faça. Vai lá e dá a letra. Como eu digo, fala e sai correndo. Depois deixa acontecer. Estão aqui comigo ainda?
Então, não misture doutrinas. Se você está decidido a viver Torá, aprender os princípios de Sião e reinar com Cristo, fica fixo nisso e começa a estudar isso. Então, uma célula tem que ser um lugar de Bíblia. Daí ele chegou lá, olha só, eu disse para o pastor Jesus, está me dando medo, cara. Está me dando medo. Ele vem ali e me assusta. Daí ele chegou assim, pastor, sabe quanto que é o côvado? Daí eu falei umas medidas que tinha lá, base assim, mas tem também a base, 45 centímetros um côvado. E eu disse assim, uau, 45 centímetros. Daí ele estava estudando, né? O 666, preste atenção nisso, olha a informação. Essa quando a gente senta para tomar um café, de vez em quando, hoje não, nem temos que tomar café. As conversas nesse nível. Daí ele chegou assim, olha só, ele me fez uma pergunta assim, o que significa as medidas da arca? Tem que ter algum significado. Ele diz assim, sabe o que é verdade? Estuda e me diz. Eu não sei, não é porque eu estudo um monte de coisa que eu tenho que saber tudo. Ele diz assim, então tu me deu um problema, assim, tu vem trazer problema, estuda e me diz. E sabe o que ele foi fazer? Foi estudar. E glória a Deus por isso, porque hoje de manhã eu recebi uma informação tremenda. O 666 é o símbolo da besta, o 999 é um dos números que representa Yeshua. Anota isso, tu não sabia. 999. E aí ele começou a fazer as medidas da arca, e todas as medidas que está escrito na Bíblia, multiplicando pelo valor que é o côvado, dava um número, 135, por exemplo, era um dos números. Soma os 135, que número dá? 9. A outra medida também, não me lembro qual que era, mas também dava 9. E tem três medidas a arcas que é passado ali. E deu 3, 9. Olha o que quer dizer entrar na arca, é entrar em Yeshua. E olha só que poderoso isso. Eu quero isso para mim, eu quero pessoas cercadas do meu lado que tenham fome de Bíblia, que vão estudar, que vão correr atrás. E daí eu ficando assim, que falam também outras coisas a respeito dos números. E aí quando de repente deu um insight assim, porque alguns dizem que é de 45 até 52 centímetros. Eles dizem assim, não, o côvado é 45. Porque quanto que é 4 mais 5? 9. Meus irmãos, deixa eu assim, eu não estou entendendo essa numerologia bíblica. Não, esses são sinais que apontam. Agora presta atenção. Imagina o número 999. Gira ele agora. Que número fica? Opa! Vamos de novo. O Cristo é 999. Vira o número? Anticristo, 666. Quando você inverte a ordem das coisas, você trabalha para o anticristo. E agora? Não, mas eu sou crente, eu sou de Jesus. Está invertendo o processo? Cuidado. O apóstolo João ensina, o espírito do anticristo já opera e já está no mundo. Porque o espírito do anticristo é aquele que inverte as coisas, aquele que mistura a doutrina, fazendo com que você inverta o sentido das coisas. Aprendeu isso? Entendeu? Então dá um aplauso ao senhor que está com uma cara assustado. Olha como nós começamos a caminhar e precisamos andar. Vamos para o próximo aqui. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui, não lavrará boi e jumento na mesma junta. Nesse caso aqui, nem a espécie do boi nem a do jumento serão alteradas se tu botar os dois juntos. Qual que é o problema? O que vai ter aqui? Preste muita atenção nessa palavra. O que será afetado será o trabalho dos dois. O trabalho dos dois será afetado. A produtividade, bem como a qualidade de vida de ambos. Olha só. Botar um boi e um jumento na canga, no jugo, vai afetar o trabalho, a vida dos dois. Aí quando nós falamos sobre jugo desigual, as pessoas não conseguem entender. Mas que coisa difícil que eu vejo do crente entender que ele não pode fazer aliança com o não crente. Lembra Shema?
Deuteronômio 6, a partir do verso 4, Shema Israel. E daí começa a dizer, Adonai é o único, ouve Israel, Adonai é o único Deus, Adonai é um. E daí ele vai falar mais adiante que você escreverá essas palavras nos umbrais da tua porta. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Aí o pessoal vai dizer, o judeu não entendeu, porque ele fez um filactério, uma caixinha, que ele amarra na cabeça escrito esse texto da Torá. E coloca outra caixinha na mão também. Eles são muito legalistas, eles são... Não, Deus disse, lembra. E para lembrar da minha palavra, coloca na porta também. Para quando tu passar, tu vai lembrar que eu sou o único Senhor. Sabe por que o cristão fica todo confuso? E não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Espírito Santo. Os três são um são três, um é o Pai, tudo é Filho, tudo é Espírito. Quem é Deus é Espírito, e o Espírito Santo que é Espírito, Jesus é Espírito. Quem é Jesus? Jesus é o Filho. Quem é Deus? Não, Deus é o Pai. Mas quem é Jesus? Jesus é meu Pai. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Pai, é o meu tudo. Imagina uma criança, um filho teu, dando característica de como é que é a casa dele. E desse uma resposta assim. Tu ia chamar a criança do quê? Está com problema. Quem é minha mãe? Minha mãe é meu tudo, minha mãe é meu pai, minha mãe é meu tudo. E o teu pai é meu pai, minha mãe é meu pai. Ele é tudo que eu tenho. É normal isso? Mas dentro da visão cristã é. Por quê? Porque a gente não aprendeu a ler Bíblia e botar na nossa mente o que Deus mandou fazer. Daí a gente tem que esperar uma teologia ficar dizendo o que a gente tem que fazer e esperar um monte de teólogo ficar deduzindo coisas. E diga-se de passagem, teólogos greco-romanos, através da hermenêutica, que o Deus Hermes, ensinava você a ler a Bíblia. E aí a Bíblia vem de Roma, não vem de Sião. Então você está entendendo como isso é complexo? Agora, a pergunta a respeito do que é o anticristo, ela é muito importante. Ela é um sistema ou ela é uma pessoa? É ambos. Ela é um sistema que preparado para receber uma pessoa. A marca da besta, ou o anticristo, melhor dizendo, não a marca da besta, o anticristo é um sistema preparado para receber uma pessoa. Que quando chegar, ninguém vai sair correndo e dizer assim, ei, o anticristo, ou com medo, cuidado com o anticristo. Quando ele chegar, oh maravilha! Os pentecostais, aleluia! Esse é homem de Deus. Porque ele vai fazer sinal e prodígio. Até fogo vai descer do céu. Quando nós nos associamos com um jugo desigual, nós colaboramos para esse mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está entendendo o que Deus está falando agora aqui? Renovem a vossa mente. Mente, onde é que é para estar o negócio? Na testa e na sua mão. Sabe por quê? Porque a testa, a palavra na testa é o teu pensamento e a palavra na mão é as tuas ações. O teu pensamento e as tuas ações têm que estar conforme a Torá. Amém. Então dá um amém de crente e aplauda ao Senhor. E sabe por que a gente está aprendendo essas coisas agora? Uma coisa que não falou antes. O Senhor mesmo ensinou um monte de coisas diferentes, porque é o tempo. Lembra do shofar que eu falei lá? Agora é o tempo de techuvá. Sabe o que é techuvá? É retorno. Deus está movendo, nós estamos chegando em Yom Kippur. Vai vir juízo sobre a terra, mas antes disso vai ter arrependimento. O povo vai se arrepender. Sabe o que as pessoas esperam de você, giroaense da Igreja Tabernáculos? Que você seja resposta para as nações. Tem gente esperando que você aprenda para que derrame sobre eles aquilo que você carrega. Aplauda o Senhor por isso. Mas não vai acontecer, deixa eu te dizer. Aí uma pessoa na rede social dizendo essa semana assim, isso tudo é bobagem, esse cara é um herege, porque eu fui salvo pela graça, Jesus começou a boa obra em mim, e ele vai ser fiel para completar, aleluia! Olha que palavra linda. Tu crê nisso? Eu creio. Mas no sentido que ela está falando, é bobagem. Sabe o que ela quis dizer? Porque estava falando um confronto de mudança de vida. Não, Jesus que começou, ele que termine. Eu estou na graça. Eu já levantei a mãozinha e disse, sem Jesus eu aceito. Agora é ele que faça em mim tudo que ele tem que fazer. É assim que funciona? Quem dera. Aí seria mágica. Sabe o que ele vai fazer? Eu aceitei, ok, então eu vou andar contigo.
mas vão caminhar a milha que precisa caminhar. Quem quiser vir após mim, tome cada dia, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vai ter que seguir, querido, vai ter que tomar a cruz, vai ter que negar a si mesmo. Não é automático. Ele vai completar a obra naquele que está caminhando com ele até o dia de Cristo Jesus. Porque tem um monte de gente que começa a caminhar, mas não se alinha e não vai conseguir. Queridos, é o tempo de techuvá, é o tempo de retorno para o princípio e entender que Jesus não mudou, Deus não mudou. A nossa mentalidade é que foi corrompida por um sistema mundano e maligno. No Brasil, fiquei sabendo esse dado hoje, no Brasil abre uma igreja evangélica, quer dizer, uma não, por dia abre cerca de entre 15 a 17 igrejas por dia se abre no Brasil. E tu vai dizer assim, aleluia, estamos avançando, será? Por que abre tanta igreja? Você ouviu? De 15 a 17 igrejas por dia são abertas no Brasil. Sabe por que abre isso? Não gostei da palavra do pastor. Faz um rebuliço, leva metade da igreja para um lugar, vou abrir minha igreja. Aí briga lá de novo, porque que briga num lugar vai brigar o resto da vida. Isso é espírito de divisão. Aí brigam lá, daí divide, daí sai lá e faz mais outra igreja. Daí o pessoal, na estatística, a igreja do Senhor Jesus crescendo. Não, querido, está crescendo é o demônio dentro desse povo. É rebelião pura. É Satanás fazendo regaço na igreja. Quando que Jesus vai voltar, queridos? Ninguém sabe. O dia nem a hora. Quem disse isso? Não, o próprio Jesus disse. Será? Quando que Jesus nasceu? 25 de dezembro, pastor. Natal. O Noel. Na neve de Trenó, a manjedoura. Botaram uma toquinha de lã. Quando que Jesus nasceu? Em que festa Jesus nasceu? Fala mais alto, meu irmão, para mim acreditar que tu sabe. Tabernáculos. Sabe o que quer dizer? João 1,14. E a Torá se fez carne e tabernaculou entre nós. Sabe quando que Jesus vai voltar? Tu não sabe? Tabernáculos. Ele vai voltar em tabernáculos. Como assim? Fica bem atento. Vai ser no período de tabernáculos. Ele vai tabernacular novamente para reinar agora. Antes ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele vem para ser o Rei de toda a terra. E ele tem uma data e tem um momento que ele vai vir. Não é possível. Todos os teólogos dizem que isso não existe. Teólogo dizer e as pedras clamarem. Para mim é a mesma coisa. Eu também sou teólogo, por isso que eu falo assim. Por isso que eu esculhambo às vezes. Ele veio em tabernáculos, vai voltar em tabernáculos. Por que esse julgamento vai acontecer? Todo ano, querido, é um ciclo. São as festas preparando você para receber o Mashiach. E o Shabat é para você acostumar como é que vai ser, porque o milênio que vai vir é o Shabat do Eterno. Então a alegria do Shabat, que você tem que se esforçar para não fazer nada, a não ser desfrutar, é para você entender que você vai ficar 1000 anos vivendo assim. Ai, meu Deus. Você, não sei se tu entende isso. Agora eu olhei para a Tati, para o Robson ali, lembrei da alegria que vocês têm de guardar. Gente, é alegria sempre. 1000 anos de Shabat. Meu Deus. Não sei se tu entende isso. É isso que ele está dizendo. Acostumem, aprendam. 1000 anos de Shabat. A alegria de experimentar, de desfrutar de tudo. Por 1000 anos. 1000 anos, eu não sei, já não vive nem 70, 80, 100. 1000 anos de Shabat, queridos. Então é isso que nós precisamos entender. Essa alegria. Então ele vai tabernacular. Enfim. Eu estava falando do jumento. E entramos aqui no jugo desigual. Que afeta o trabalho, lembra? Olha só. Qual é a característica do boi? Força. Perseverança e mansidão. O boi é um animal manso. Quando tu bota ele no arado, ele puxa, ele trabalha, ele tem força.
E ele obedece aquilo que é feito. Qual é a característica do jumento? Teimoso. Teimoso. Mas é um jumento. Depois que ele empacar, ele não sai dali. O que Deus está dizendo para ti? Não anda com jumento. Sai de perto do jumento. Porque se você andar com jumento, você está andando num jugo desigual. Deus te deu a força do boi para avançar e ser manso. Porque ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Ele está dizendo, está aqui a canga, vem no lado, não seja jumento, anda comigo, porque eu sou boi. A força do boi dos evangelhos, dos 4 seres viventes, aplauda o Senhor. Mas tem crente que ama ser jumento. Ele não quer andar, porque ele pensa que o que está na canga é o pastor, é o irmão do lado, é o manso e humilde de coração. E Yeshua HaMashiach dizendo, vem aprender comigo como é que é. O servo, mas que ele trabalha com mansidão, mas com força e conquista. O teu trabalho será bem sucedido quando você colocar Jesus primeiro como teu sócio. E segundo, não vai andar com um jugo desigual. Não faça aliança com quem não é do Senhor. E se não tem ninguém do Senhor para fazer aliança contigo, vá sozinho. Mas não corrompa, porque Deus vai te prosperar. Sozinho você nunca vai estar. Chama Jesus para o teu negócio. Diz, Senhor, me dá capacidade. Apresenta homens. Jesus não botou uma canga no lado do jumento. Ele montou no bicho. E ali tinha uma representatividade. Sabe o que é? Qual é a tribo que representa o jumento? Issacar. Deus renova o profético, entrando em Jerusalém como rei, dizendo, a profecia está cumprida, eu sou aquele, o rei. Ali precisava de um jumento por causa do símbolo que estava para vir. Você está entendendo aí, meu irmão? Então o seu trabalho não pode ser afetado por isso. Não se associe com quem afirma seguir as mesmas regras que você, mas na prática não se parece em nada com você. Ouviu isso? Afirma seguir as mesmas regras, mas na prática não se parece em nada com você. Não deve haver sociedade, parceria, aliança entre pessoas que vivam sob jugos diferentes. Uma dica aí da nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Esse é o princípio da prosperidade. Tem alguma coisa quebrada na tua casa? Joga fora. Mas é que eu gosto. Joga fora. Nada faltando. Está faltando alguma coisa na tua casa? Dá um jeito de coisas essenciais que faltam. Não estou falando de alimentação, porque esse Deus provê, mas coisas que estão faltando. Vamos dizer assim, quantas vezes a gente faz uma gambiarra e está faltando um negócio lá e nunca arruma? Para te entender. Vai lá e conserta, meu irmão. Daí está faltando aquele negócio. Se não arrumar, não prospera. E nada fora do lugar. Essa pegou em mim. Aí o Espírito ministrou e eu fui tomado lá em casa. Quando eu olhei aquela bagunça daquela casa, assim, Pai Santo. Quer prosperar? Como é que é? Ela surgiu. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Sabe por quê? Porque o externo mostra como é a sua vida. Como está seu interior. Tem coisa quebrada? Você está quebrado. Você só está manifestando externamente o que está lá dentro. Tem coisa faltando? Só está manifestando o que está lá dentro. Mas não é bem assim, porque eu estou na graça, Jesus vai mudar tudo. Ele que mude tudo. Não, você sabe agora. Você chega em casa, põe o olho assim, eita, começa a jogar tudo fora que está quebrado. Roupa furada também. Para de usar roupa furada. Mas eu gosto tanto, já está maciozinho. Joga fora. Joga fora. Eu tenho que encerrar a pregação aqui, queridos. Eu fui longe já. Glória a Deus. E agora o último preceito que está falando aqui. Não te vestirás com estofos de lã e linho. Aqui temos a junção dos casos acima.
Por um lado, a peça foi criada pela combinação de duas espécies. Por outro, os fios de linho e lã não se misturam, não tem como misturar, fazendo com que a qualidade do estofo não seja boa. Qual é o sentido espiritual? Não se vista com uma natureza dupla. Não se vista com uma natureza dupla. O servo de Deus recebe uma nova natureza em Yeshua. Aplauda o Senhor por isso. Uma mudança genuína acontece de dentro para fora. A nova natureza revela Cristo em vós, a esperança da glória. Não misture as coisas. Quer aprender? Tu gosta de estudar? Logo vai ter o site aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que nessa noite, através do Teu Espírito, nós sejamos, ó Deus, movidos a viver conforme a Tua Torá. Pai, coloca em nós esses princípios, que nós não venhamos a misturar as coisas. Senhor, que nós não venhamos a estar sempre procurando como se algo faltasse, sabendo que tudo que precisa já está dentro de nós, pelo poder do Senhor que opera em nós. Senhor, nos abre o entendimento para ver as grandezas da Tua Torá. Pela graça de Yeshua, nós possamos, ó Deus, acessar tudo aquilo que Ele, como Senhor nessa terra, acessou. Porque Ele é o nosso modelo e nós queremos ser igualzinho a Ele. Porque a Tua palavra diz que era o Teu projeto, em Romanos 8, que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Nós queremos ser como Yeshua HaMashiach. E para isso nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu Espírito e precisamos da Tua Torá no coração. Eu abençoo a Tua igreja com essa palavra nessa noite. E que seja santo o Teu bendito nome, porque a Tua palavra é poderosa e verdadeira. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmão. Aleluia.